18º domingo do tempo comum, 4 de agosto de 2024. Hoje queremos a sua oração. É o dia do Padre, então coloque aí nas suas conversas com Deus também as nossas intenções. Precisamos muito de cada um de vocês, que se tornam a nossa família. E, de maneira especial, agradeço o carinho de todos os meus paroquianos, amigos e também você ouvinte. Afinal de contas, sou um padre de casa, da sua casa. Tomo café da manhã junto com você, vamos juntos no carro para o trabalho, para a escola, enfim. Reze por mim e pelos padres da sua vida. E também o nosso super abraço de hoje vai para Joyce Viola, de Jundiaí, São Paulo. Meus parabéns, que Deus ilumine sempre os seus passos. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Depois da multiplicação dos pães, o povo segue Jesus. Tinham visto o milagre, ficaram satisfeitos e queriam mais. Eles não se preocupam em procurar o sinal ou o chamado de Deus que estava em tudo isso. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Amém. João, capítulo 6, versículos de 24 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Toda essa multidão que procura Jesus parece cheia de fé, mas na realidade não acreditam em Cristo. A fé daquelas pessoas que estavam na multiplicação dos pães não é nada mais do que curiosidade, simpatia superficial, como surgirá mais tarde muitos na história. E Jesus mostra a verdadeira razão do interesse deles pela sua pessoa e os convida a uma busca menos egoísta e mais espiritual. Ele os censura pela sua superficialidade.
na multiplicação dos pães, não reconheceram Jesus como Deus. Cristo, ele culpa praticamente a sua busca frenética pelo alimento que perece, ou seja, pelo pão que nutre o corpo, e os exorta a procurar também o alimento que dura para a vida eterna. Este alimento deve ser algo como água viva jorrando para a vida eterna, como diz o capítulo 4 de João. Trata-se, portanto, da revelação do Verbo encarnado, assimilado à sua vida de fé muito profunda que produz a vida eterna. Nesta primeira fase do discurso, o alimento que Jesus dará permanece um mistério. No capítulo 6, versículo 51, o evangelista especificará que se trata da pessoa do Filho de Deus, sacrificada pela humanidade com a paixão e morte e dada como alimento. A ação do Pai, que coloca o seu selo indelével no Filho, é a consagração solene do homem Cristo Jesus desde o primeiro momento da sua encarnação e no seu batismo no Jordão. O versículo 8 diz: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Nesta questão aparece claramente a mentalidade judaica ligada ao valor das obras. Jesus se opõe a esta mentalidade e apresenta apenas uma obra como necessária para a posse do reino de Deus: a fé na sua pessoa. Esta passagem parece ecoar a polêmica de Paulo contra as obras da lei em favor da fé. Pelas obras da lei, nenhum homem pode ser justificado diante de Deus. Romanos capítulo 3. Na verdade, não se é justificado pelas obras, mas pela fé, independentemente das obras. Romanos 3, Gálatas 2. Agora, as obras são necessárias para que mantenhamos esta fé no nosso coração e pratiquemos a obra salvadora de Cristo na terra. O objetivo desta fé é aquele que Deus enviou, Jesus. A única obra que o homem deve fazer é crer naquele enviado de Deus. A fé de que fala o Evangelho é um dom de Deus, porque ele também pode recusar este presente. Nós podemos recusar este presente. Portanto, a fé também é obra do homem. Os judeus afirmam basear a sua fé na experiência de maravilhas extraordinárias. Na mentalidade judaica, os sinais são vistos na linha das obras e devem ser semelhantes aos realizados por Moisés quando libertou Israel da escravidão do Egito. Os galileus citam uma das maravilhas do Êxodo para indicar a Jesus em que direção deve realizar os seus sinais para exigir a sua fé. Ele deve realizar um milagre semelhante ao do maná. E o texto mais próximo da citação é o Salmo 78, que diz: fez-lhes chover maná para comerem e deu-lhes o pão do céu. O alimento divino da revelação escatológica plena e perfeita não é um dom de Moisés, mas é oferecido pelo Pai no dom do seu Filho. Este pão do céu se chama verdadeiro porque contém a verdade. A revelação definitiva da vida divina que se identifica com a pessoa de Jesus. Este pão do céu é, portanto, uma pessoa. É Jesus quem dá vida ao mundo. Todos os homens podem encontrar vida e salvação no Filho de Deus. E a resposta final dos judeus parece cheia de fé, mas na realidade eles não creem em Jesus e entendem o pão do céu como alimento terreno. Não compreenderam de todo o significado da revelação do Verbo encarnado na sua pessoa divina. Assim que o Mestre esclarecer ainda mais os seus ensinamentos, proclamando-se como o pão da vida descido do céu, os judeus mostrarão a sua descrença. Jesus esclarece o seu pensamento declarando explicitamente que ele é o pão de Deus, a fonte da vida. Agora não há mais mal-entendidos. O pão de Deus que desceu do céu para dar vida à humanidade é Jesus. A frase "Eu sou o pão da vida" é comparada com "Eu sou a verdade e a vida". Nos faz compreender que o pão do céu é a palavra, a revelação de Jesus, a verdade, o seu corpo e o seu sangue. Jesus é a verdade da vida eterna. Ele manifesta e comunica a vida de Deus. O Verbo encarnado
é a única pessoa que pode saciar a fome e a sede de vida e de salvação. Por isso, exorta todos a irem até ele, para satisfazer a sua necessidade de felicidade. Quem vem a mim e quem crê em mim são expressões da única atitude de fé. A fé é a orientação da vida para a pessoa de Jesus. E hoje não podia ser diferente. Celebramos São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes no mundo todo. São João Maria Vianney nasceu no ano de 1786 na França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos. Ele foi o quarto. Desde a infância ele dizia que queria ser sacerdote. Ele enfrentou a resistência do pai para seguir a vida religiosa, mas com a ajuda do pároco, aos 20 anos de idade ele foi para o seminário de École. No local ele encontrou dificuldades por causa de sua falta de instrução. Os professores e superiores o consideravam um rude camponês, que não conseguia acompanhar os estudos, principalmente da filosofia e teologia. Em 1815, João Maria Vianney foi ordenado sacerdote, porém com um impedimento: não poderia ser confessor, já que não era considerado capaz de guiar consciências. 3 anos depois, conseguiu a liberação para exercer o apostolado plenamente. Então, foi designado vigário-geral na cidade de Arns, conhecida pelos vícios, bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e blasfêmias. Contudo, ele reverteu essa triste realidade após 13 anos de exemplo, caridade, piedade e perseverança. A igreja ficava lotada e todos queriam confessar-se. A fama de santidade de João Maria Vianney percorreu toda a Europa. Muitas pessoas iam até a paróquia de Arns para ver o padre e confessar-se com ele. A sua vida sacerdotal durou 40 anos. Ele morreu em 1859, com 73 anos. João Maria Batista Vianney foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1925, mas já era venerado como santo bem antes disso. Foi proclamado padroeiro dos sacerdotes. Além disso, no dia da sua festa, passou a ser celebrado o Dia do Padre. Oremos. São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, peço a vossa intercessão para não desistir dos nossos objetivos, apesar das dificuldades, assim como foi com a vossa vida sacerdotal. Inspira-nos a sempre estar junto de Deus. Amém. Por intercessão de São João Maria Vianney, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você e até amanhã.